E aí, meu amigo José Ricardo, bom dia, cara. Como é que você tá aí? Tá frio aí, meu? O Frio, cara tá. friaca, cara. Eu tô com a É. mão até na. A gente que fala pra turma, cuidado com a linguagem corporal. Já comecei aqui com a mão dentro do bolso já, cara. Pelo amor de Deus, que frio, cara. Deus me livre, guarde. Ah, mas que alegria estar aqui com você. Pô, Como é que você tá? Tudo certo? Tudo Tô jóia? bem, cara. Tudo jóia, tudo jóia. Tô super feliz a gente fazer essa segunda conversa sem filtro. Legal. E até para colocar todo mundo que está assistindo a gente aqui na mesma página, porque, de novo, a gente quer que vocês se sintam parte assim dessas nossas conversas, né? E é literalmente sem filtro. O tema que a gente escolheu para hoje é carreira em vendas. Carreira em vendas, a gente vai fazer um negócio diferente, porque, de novo, a gente está testando um monte de coisa aqui na Paixão por Vendas e na PP Veló. E hoje eu vou um pouco entrevistar o Zé. O Zé sabe que eu gosto muito, ele gosta também do Tim Ferriss, é um podcast que a gente escuta bastante, The Tim Ferriss Show. E hoje eu falei, Zé, pô, vamos fazer um negócio diferente. Eu queria meio que te entrevistar sem você saber as perguntas de antemão, assim. Vambora, José Ricardo? Bora, você viu que antes até de eu entrar aqui eu fiz o sinal da cruz, que a gente não sabe o que espera, na verdade, seguir o mesmo, seguindo o mesmo ritual que eu tenho em todos os meus treinamentos, todos os nossos treinamentos online agora, eles antes presenciais e agora prioritariamente online, a gente tem que rezar, né, e ver, torcer para que tudo dê certo, por mais preparado que estejamos e adiante, a circunstância aqui não é das mais favoráveis, que eu não faço a mínima ideia do que você vai perguntar, então a única coisa que eu anotei Ah, aqui, carreira em vendas. Eu estou com o negócio aberto aqui, começando a fazer as anotações, e é isso. Carreira em vendas, você falou testar coisas novas, eu anotei isso aqui também, e é isso aí. Toca o barco. sensacional. Vamos lá, meu amigo. Você vai me ver olhando um pouquinho para o lado, porque eu anotei Eu aqui também estou com a todas. caneta aqui, É, enfim, eu vou fazer as minhas anotações para é, fazer minhas conexões aqui. exato, Connect the eu dots. tô com as perguntas. Eu queria começar pensando aí na tua trajetória, uma longa trajetória em vendas, né, cara? E pode ser mais de um momento, pode ser um momento, você que vai avaliar. Eu queria que você pensasse em momentos da sua carreira que você mudou de ideia. Então, Uhum. momentos da tua carreira que às vezes até você estava tendo sucesso fazendo as coisas de uma forma, e por algum Sei. motivo algo te levou a falar, rapaz, eu preciso mudar. Ou algum evento, alguma coisa que fez você mudar de ideia num ponto importante assim da tua carreira, ou num ponto importante em relação ao teu approach de vendas, né, cara? Alguma coisa te vem em mente assim? Excelente a pergunta, cara. Quero começar trazendo aqui. A primeira coisa que eu quero te dizer, Bruno, você já deve ter percebido, eu não sou um cara muito difícil de mudar de ideia. Primeiro que eu sempre respeitei muito as opiniões alheias, muito, 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 cara. Quando a gente está fazendo as nossas reuniões de time, você percebe que, inclusive, quando eu sou Total. a voz vencida, eu falo, cara, vocês estão em maior número. Na verdade, eu me dou por vencido aqui, enfim, então eu não tenho zero vergonha de mudar de ideia, mas eu acho que a primeira grande, assim, que eu tive, cara, foi quando eu tava quebrado, quebrado, e um dos meus maiores amigos de vida inteira, né, o Igor, foi um cara que me ajudou e me ajuda historicamente, hoje com insights, com reflexões, ele virou um super mega empresário, ele virou para mim e falou assim, Zé, cara, não dá para você viver uma vida assim, porque virava e mexia, eu ligava para ele pedindo assim grana, sabe, cara, não tava conseguindo pagar nada, assim, uma vida muito difícil realmente. Uhum, E ele uhum. virou e falou assim, Zé, cara, vamos parar com isso aí, cara, vamos, você vai virar vendedor, vamos trazer, ele era dono, Bruno, de uma rede de escolas de idiomas, e ele tinha descobrido um software, né? E um software para você aprender inglês sozinho. Só mais de 20 anos, assim, sabe, cara? Que você colocava no CD, assim. E ele virou para mim e falou, cara, nós vamos vender esse software. Eu virei para ele e falei assim, Igor, mas eu nunca vendi nada na minha vida, cara. Ele virou, usou uns nomes feios que hoje a gente não pode aqui, por razões de respeito a quem vai nos assistir, né? Ele foi muito duro, como ele é em muitos momentos duro, assim, esses caras firmes, assim, muito convictos daquilo que eles fazem. E ele falou, cara, você não tem alternativa, cala a boca e vamos tocar o barco, assim, sabe, cara? E eu mudei de Uhum. ideia, eu falei, cara, você tem razão, eu preciso me aprofundar nisso, vamos abrir sim, vamos, tanto que a primeira empresa chama Trafani Noronha, que é o sobrenome dele, mais o meu, muito embora sempre eu que tenha usufruído da empresa, ele mais abriu para me ajudar, para me impulsionar ali no começo, e ali eu comecei a perceber, cara, que muito antes de ler Mindset, da Carol Dweck, muito antes de ter qualquer acesso
a essa coisa do mindset fixo, do mindset de crescimento, né, que hoje virou uma vedete. Em muitos momentos eu vejo que isso é usado como buzzword, não é crítica, é só uma análise, assim. Todo mundo fala quebrar mindset, mudar mindset. Fala, cara, quebrar mindset, mudar mindset é você sair da tua zona de conforto, mudar de ideia, mudar de rumo, mudar de história, mudar a tua carreira. E isso eu vivi algumas coisas. Ali foi o primeiro momento que eu lembro, cara, de mudar muito de ideia. Eu nunca imaginei que eu ia seguir uma carreira em vendas. Até então, eu tinha seguido uma carreira de gestão, de administração, enfim, era muito jovem, ainda 20 e poucos anos, na verdade, mas trabalhava desde os 17. E aquilo foi uma grande lição, assim, para mim, sabe, Bruno? Assim, sempre tá aberto, cara. Aberto a novas ideias que efetivamente possam contribuir com aquilo que eu faço. Então, isso diz muito, assim, né, cara? Mudar de ideia, para mim, eu não vejo isso como fraqueza, eu vejo isso hoje até como uma fortaleza. Total. Porque, cara, as coisas mudam muito rápido. Eu tô lendo um livro, cara, acho que até te mostrei, é um livraço, assim, 2 livros, na verdade, sobre inovação e empreendedorismo. É livro de professor, livro bem acadêmico, assim, sabe, cara, que tem 500 páginas. E lá o livro fala muito sobre esse aspecto da inovação incremental, da inovação disruptiva. E muitas vezes, cara, a gente confunde a inovação com aquela coisa de, puxa, criar algo do nada. Mas a inovação muitas vezes vem de uma mudança de ideia, de uma mudança comportamental e de uma mudança de rumo na tua carreira, no negócio, que parte de um pressuposto de uma análise de falar o seguinte, cara, o que esse cara está dizendo para mim, ele tem razão, entendeu? Ele tem razão. E graças a Deus ele tinha razão, eu nunca tinha vendido porcaria nenhuma na minha vida, zero, não tinha vendido nada até os 24, 25 anos ali. Então esse foi um grande momento. E depois, cara, teve inúmeros casos assim, mas esse talvez seja assim categórico assim, sabe, Bruno, assim, que foi muito marcante na minha vida, muito importante, é uma coisa que eu prego sempre, assim, sabe, cara, não fique preso naquelas ideias do que deu certo, do que você planejou fazer e não deu certo. Cara, muitas vezes a gente planeja e não necessariamente acontece aquilo que a gente faz. Pouca gente sabe, eu já devolvo para você, pouca gente sabe disso, né, cara? Mas a minha formação é jurídica, cara. Minha formação é jurídica. Na mesma escola que você cursou, eu sou advogado de formação e nunca exerci, né, cara? Então, assim, cara, mas você não sente falta? Sei lá se eu sinto falta, cara. Sei lá, a vida me deu outro rumo, na verdade. Tive que mudar o caminho, mudar de ideia, mudar trajetória. Então a gente tem que estar aberto, assim, senão a gente fica com gosto amargo. E eu vejo que isso é algo muito positivo hoje. Cada um tem seu perfil comportamental, mas acho que o mudar de ideia, o mudar o track é importante. Fundamental, para ser bem sincero. Eu acho que hoje é um ponto forte, assim. E o curioso, cara, é que não tem como, né? Como a gente se conhece muito. Tem uma história sua que eu acho muito legal, assim, muito legal. Já ouvi muito dividindo palco aí com você, que é quando você era o maior vendedor. Eu acho que você já era diretor-geral da empresa que você trabalhava, você foi, eu não lembro agora, aí você vai me corrigir um pouco, e você foi para os Estados Unidos participar de uns workshops sobre a venda desafiadora, sobre o challenge. Essa, para mim, foi assim... Foi um nível de humildade e de pragmatismo também muito forte. Eu acho que essa é uma história legal, assim, se puder dividir aqui com o pessoal. História incrível, né, cara? Vamos começar com a parte mais engraçada da história. Americano, né, Bruno? Eu só trabalhei em empresa americana, né, cara? Americano é um sujeito muito pragmático. Em vendas, cara, goste ou não, uma coisa que nos une muito forte, eu sei da tua admiração pelo modelo norte-americano de se fazer negócios. Não entremos aqui, porque hoje a gente vive num mundo tão politicamente correto que qualquer coisa pode ser interpretada equivocadamente. Olha lá, os Bocola, que são seguidores do modelo norte-americano de fazer negócio. Eu sou muito paga-pau do modelo norte-americano de fazer vendas, na verdade. Quando se fala em vendas, cara, é a grande escola do mundo. Solution selling, action selling, Challenger Sale, Spin Selling, Whatever Selling, cara, todas as grandes metodologias surgiram lá. E daí, cara, a história é legal porque ela começa, eu sempre fazia muito treinamento nos Estados Unidos e a empresa que eu trabalhava, né, uma empresa que tinha sede no Vale do Silício, e a gente foi os líderes dos respectivos países, um grupo bem pequeno, assim, a empresa era relativamente pequena, tinha 200, 300 profissionais, mas os líderes dos países foram convocados para um treinamento de open mind, assim, sabe, cara, de make white space, assim, sabe?
E, cara, o treinamento começava dia 2 de janeiro em São Francisco, cara. Sacanagem, porque para chegar em São Francisco é um dia, né, cara? Uma Então, jornada. assim, cara, eu fiz uma festa aqui na minha casa, cara, aquelas festa de Réveillon, né? E, cara, acordei no dia 1º de janeiro, não entremos em detalhes, né, cara? Mas liquidado, assim, né, cara? Liquidado. E fui pro aeroporto, a Evelise e as meninas me levaram. Fui pro aeroporto, era um treinamento de uma semana, nossa sede, assim, né, um pouco de storytelling, assim, nossa sede, dava vista para Bay Area, assim, de São Francisco, um lugar bonito, sabe? Só que aquelas cadeironas lindas, escritório top, e pum, começou o treinamento, cara. E, cara, eu no melhor momento de venda da minha vida, assim, né, cara? A gente já tinha transformado a operação nossa no Brasil, já era. Não lembro se era naquele momento número 1 ou número 2, mas a gente tinha uma vantagem em relação à China, que era o maior mercado, porque na China a gente tinha um headcount de 3, 4 vezes o que a gente tinha no Brasil, e a equipe brasileira, que eu liderava, era pequenininha, e a gente já estava, puta, cara, bombando de vender. Começou o treinamento, né, Bruno, baseado na época do CEB ainda, do Corporate Executive Board, e o cara vira pra gente, cara. Primeiro dia eu ainda meio baleado, né, que você demora quase um dia para você chegar em São Francisco, 6 horas de fuso horário, começa o treinamento, Bruno. E você sabe que eu gosto muito de estudar, né, cara? Mas, puta, cara, treinamento de uma semana, aquela pancadaria, sala de aula, né, cara? Beleza, começou o treinamento, o cara solta pra gente. Cara, relacionamento é importante em venda? Cara, aquela hora só faltava eu pular da cadeira. Total, cara. Sabe quando você se considera o rei do relacionamento, assim, né, cara? Eu sabia que meus clientes gostavam. Imagina, a gente parte de pressupostos, na verdade, né, que os clientes gostavam de mim. Cara, começou o treinamento, o cara virou pra nós e falou assim: vocês podem estar completamente equivocados. Cara, eu sentei assim na cadeira, eu falei assim, cara, esse cara não sabe porcaria nenhuma, meu. Porque eu pensava o seguinte, cara, muito do que a gente construiu no Brasil, assim, é pela capacidade, né, que o brasileiro tem de construir melhores relacionamentos. Resumo da ópera, Bruno. Você sabe o quanto que a gente se especializou nesse negócio do Challenger, ainda que tenhamos essa visão agnóstica dentro da paixão por vendas, que a gente não vê uma metodologia, uma estratégia sendo excludente da outra, mas essa é sim, para quem nos assiste agora, né? O Challenger Sale, a venda desafiadora, é sim o suprassumo do que existe hoje de venda consultiva, cara. O primeiro dia, basicamente, cara, a hora que ele falou do relacionamento, zona de conforto, né, cara? Fiz assim na cadeira, falei assim, cara, 4 dias que eu vou ficar aqui, cara, ouvindo blá, blá, blá na minha orelha, né? Cara, de gringo que não manja nada do cara. Brasil, né? Cara que não manja porcaria nenhuma, aqueles americanos, assim, sabe? Todos sérios, assim. Cara que dá aquele treinamento com, sabe? A maior parte com um copo do Starbucks na mão, com uma mão no bolso, assim, muito sabe, bom, cara? Tudo que a gente não faz aqui no Brasil, assim. E o cara vai falando, vai jogando aqueles desafios, né? Você fala, que porra de desafio que é esse, cara? Relacionamento é bom e ponto final, cara, né? Beleza. Cara, saí de lá, cara, resumo da ópera, não pra não ficar longo. 3, 4 dias depois, a hora que acabou o treinamento, Bruno, não é que eu mudei a ideia, cara, eu voltei de lá, cara, com a cabeça virada no girai, assim, porque o cara começou a explicar pra gente o conceito, e eu falava o seguinte, cara, esse cara tem razão, cara, porque se eu focar única e exclusivamente no relacionamento, eu perco a capacidade de tirar o meu cliente da zona de conforto. O que é tirar o cliente da zona de conforto? É trazer a ele novas perspectivas, novas ideias, novos insights que idealmente não tivessem sido ainda por eles percebidos e que façam com que eles amplifiquem a perspectiva de valor que eles vão ter do relacionamento que eles conosco vão manter. Ufa, Zé, caramba, tá acelerado. Mas basicamente esse é o conceito. Cara, aquilo para mim é boa lembrança, cara. Olha, isso que é legal conversar sem curva. Boa lembrança. Cara, ali foi um ponto de virada de novo, assim, para mim, sabe? Porque eu voltei pro Brasil e tive que organizar a minha equipe, né? No que eu organizei a minha equipe, e a gente já fazia parte, eu já estava começando Posso fazer a fazer parte de um... Desculpa, Opa, com certeza. Eu não quero perder esse gancho. Quando você voltou, a gente nunca conversou sobre isso, quando você voltou para sua equipe e veio com essa, né, totalmente disruptiva, é a palavra meio buzzword, mas é disruptivo, não deixa de ser, né? Vocês estavam tendo sucesso fazendo de uma forma, então você tinha uma tendência ao status quo muito grande, porque você fala assim, cara, meio time que tá ganhando não se mexe. Verdade. Você chega lá
depois de uma semana lá nos Estados Unidos, chega pro teu time e fala, rapaz, pessoal, então, vamos mudar. Como é que foi assim com eles, cara? Eu contei tudo assim, cara. A gente era uma equipe pequena, né, Bruno? Isso é importante sempre se dizer. Uma equipe pequena, mas que fazia parte de um negócio volumoso, tanto que a gente foi comprado pela Pearson numa operação que, em valores hoje, em reais, ultrapassaria meio bi de reais, entendeu? Muita grana, cara. Era um negócio, é um negócio de tecnologia. Negócio de tecnologia tem margem, né, cara? Então, assim, eu contei a história inteira, Bruno. Assim, cara, a gente era muito cândido, a gente era muito cristalino. Assim, eu Legal. contei a história inteira. Desde eu chegar lá em hangover, assim, sabe, de ressaca, a ressaca foi perdurando, assim, eu falei, puta, moçada, cheguei lá sabe, cansadão, né, demora 2 dias pro cérebro voltar, assim, sabe, não por causa da ressaca, mas por causa das 6 horas, e de repente você já toma uma pancada dessa no primeiro dia, do cara chegar pra você falar que relacionamento não é tão importante, de uma forma ou de outra você se sente atacado, você fala o seguinte, Óbvio. quem é esse coió para falar que eu estou fazendo errado? E não era treinamento para o José Ricardo e para a empresa que eu comandava no Brasil, para a Global English no Brasil. Era o treinamento para todos os líderes globais, na verdade. Então, tinha o nosso líder de Europa, os líderes dos principais mercados, Índia, China, México, enfim, cara, tinha gente do mundo inteiro. Eu contei a história inteira para eles, assim, sabe? Falei, olha, moçada, para mim foi disruptivo, assim. E o que eu queria pedir para vocês comigo estarem, e eu não quero convencer vocês, que eu acho que esse é um dos grandes papéis dos líderes, na verdade. Eu quero inspirar vocês, e já usando a técnica que eu havia absorvido em São Francisco, eu quero tirar vocês da zona de conforto no sentido de vocês junto comigo questionarem se o modelo que nos trouxe até aqui, que foi bem sucedido, se ele não pode se exponencializar com uma pegada nova, na verdade, certo? Porque isso, a gente passou por um exercício lá essa semana, que a gente teve que mudar o nosso pitch, na verdade. A gente ficou com os caras uma semana, né, cara? Então a gente teve, o que a gente faz lá de construção de insights, a gente teve que reformatar, inclusive, o nosso pitch comercial. Porra, cara, e daí que se reformatar um pitch comercial que historicamente era amparado em venda de cursos de inglês para um novo pitch, isso eu lembro perfeitamente, que era de incremento da produtividade, advinda da melhoria da comunicação internacional, cara, não é um negócio exatamente simples. Uma coisa eu te falar o seguinte, ó, vou te vender esse celular que faz ligação para você ligar para Marília, você ligar para os seus filhos, para você ligar para o seu Ricardo, para sua mãe, para os seus clientes, para os nossos clientes e tal. A outra coisa que eu te falar o seguinte, agora eu vou te vender isso aqui, que é um instrumento que vai te ajudar a incrementar a sua capacidade de se comunicar de forma mais célere, de forma mais ágil e de forma muito mais conveniente com todo o teu ecossistema. Cara, não é falar é moleza, Bruno. Mas virar a chave do time, assim, cara, o que foi um tesão. Eles viram a minha linguagem corporal, assim, sabe? E daí eu fui convidado, inclusive, para pulverizar. Acho que a gente já estava na Pearson já. A Pearson me chamou para conversar com todos os líderes das demais áreas. A Pearson é um gigante, né, cara? Tinha Longman, tinha um monte de coisa. Hoje eles reformataram o negócio, faz tempo que eu não ouço falar assim, mas eles mexeram muito no business, assim. Mas conversei com líderes, por exemplo, da parte de editora, conversei com os líderes da parte de sistema de ensino. E, cara, a reação, assim, no começo, você vê muita gente assim, sentado na cadeira, sabe? Falando, gente que não tá acreditando no conceito, assim, sabe, cara? Gente que não tá... Por quê? Não é um negócio simples, eu devolvo para você. Por que não é um negócio simples? Uma coisa é eu fazer um treinamento daquilo que eu havia absorvido. A outra coisa é o líder, que é o walk the talk. A turma que comigo trabalhava, eles começaram a ver uma mudança diária no meu comportamento. E isso, na verdade, daí você tem o quê? A ideia do cascatear a mudança. Então, puta, cara, foi uma baita mudança de ideia. E para quem está nos assistindo, puta, assunto espetacular, fica essa dica, né? Incremente seus conhecimentos sobre esse tal Challenger Sale, sobre a venda desafiadora, porque, cara, ali, em muitos momentos, você vai ser convidado não a mudar de ideia, mas é incrementar percepções que vão te tirar da zona de conforto. Porque, né, Bruno, a gente que é muito especialista nisso, especialista pode soar prepotente, mas a gente que gosta muito disso, cara, mas a gente não está dizendo que o relacionamento não é importante, mas se você focar única e exclusivamente no relacionamento, daí você tem um problema. E isso, para mim, foi assim,
eu preciso mudar minha percepção, cara. Eu preciso mudar a ideia de que eu tinha de que basta o Bruno gostar de mim, basta a outra pessoa gostar de mim, que a consequência mais objetiva, mais direta disso é você comprar de mim. Não necessariamente, porque quando eu aposto demais no relacionamento, eu tendo a não querer te confrontar positivamente. Daí nós temos um problema. Faz super sentido. E pensando ainda, né, nesse tema carreira em vendas, óbvio que é o grande tema aqui nosso, daqui a pouco eu vou dar uma desviadinha. Que dicas ruins, que conselhos ruins que você vê muitas vezes sendo dados assim em vendas, cara? O que você ouve que você fala, que às vezes até tem um modismo ou não? O que você, aí na tua longa trajetória, especialmente considerando os tempos atuais também, o que você vem ouvindo, se você dá uma torcida de nariz, assim, você fala, rapaz, não é bem assim. Legal. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí no fundo, tá passando o cara que tá fazendo a limpeza da rua e eu não tenho como parar ele aqui. Faz Agora parte do modelo home office. Daqui a pouco a minha Graia já foi tomar banho, então hoje ela não vai participar da call, né, cara? Bonitinho. Dicas ruins, Bruno. A primeira delas é a advinda do item anterior, né? Foque no relacionamento e a venda será uma mera consequência. Ó, dica furada. Dica furada. Eu discordo do César. Enfim, o que vai fazer, ué? Eu quero de novo. A gente precisa ter a capacidade de mudar de ideia, especialmente no mundo que nós militamos, né? O mundo que nós militamos na paixão por vendas é o mundo da venda de alta complexidade, da venda de serviço, da venda de maior, enfim, de ciclos de vendas maiores, de valores mais longos, na verdade. O relacionamento é parte do processo de construção de uma boa venda. Então, esse é um erro bastante comum. Outra dica muito, assim, desculpa, eu ia falar coisa errada, mas a gente precisa se policiar, né? Deixa eu pensar aqui, agora eu preciso ser político. Político não, é educado, são coisas distintas, certo? Cara, eu, assim, abomino, assim, que aqui em casa a gente pediu para parar de usar a palavra odeio, que a gente acha que a palavra odeio é ruim. Muito forte. Eu abomino, assim, eu não gosto da ideia, cara, que muita gente fala, né, do aspecto... tem gente que é talentosa, tem gente que não é talentosa para vendas, assim, sabe, cara? Isso não existe, cara, isso não existe. Venda é uma área técnica, venda é uma área que sim, você precisa bem desenvolver e conhecer seus respectivos pontos fortes, mas é uma área técnica, que quanto mais você estuda e quanto mais você pratica, mais você tende a construir melhores resultados. Então, eu não gosto dessa ideia, né, de foque no teu talento, nesse talento natural que você tem de se expressar bem. Cara, que não nos esqueçamos, né? Tudo na vida é técnica. Geralmente se expressa melhor quem lê muito. Uma coisa é você vai que escreve bem quem lê bastante, na verdade, né? Então, assim, são aspectos. E o terceiro, Bruno, esse aspecto excessivamente motivacional, que isso me tira do... Isso me, assim, sabe, cara, é uma coisa... Tanto que eu larguei uma vida de executivo de muito sucesso em virtude disso. Essa coisa, sabe, de olhar o vendedor como uma figura meio caricata, assim, sabe, cara? Aquela coisa assim, sabe? Oba-oba, entretenimento, vamos sair todo mundo motivado, que é um questionamento que a gente faz muito para os nossos clientes e potenciais clientes. E eu preciso te antecipar, você que aí que nos assiste, tem gente que não gosta, tá? Desse questionamento que eu e o Bruno fazemos, que é: que legal, você fez uma baita convenção, foi legal, teve show, teve esporte, teve música, teve atividade off-site, whatever, site, não sei o que tem. E na segunda-feira, o que rolou? As pessoas, você pode ver que você tem um hiato assim, de 5 segundos, são 5 segundos assim, sombrios, assim, que a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa para e pensa. Não tinha pensado nisso, não aconteceu nada, né, cara? Não aconteceu nada, aconteceu só assim, o do cara ficar na expectativa da próxima convenção, que ele vai beber de novo, que ele vai assistir uma puta banda legal tocando. Tem que ter isso, tem que ter isso. Então, assim, erros. Acreditar que uma convenção de vendas, oba-oba, é treinamento, não, isso é entretenimento. Convenção de vendas, na maioria das vezes, é entretenimento. É entretenimento. Você passa 8, 16, 24 horas, né? Vamos pegar só a parte útil do dia, você vai ver assim, quanto que aquela convenção investiu em treinamento de alto nível, na verdade. 2 horas. E a gente ouve isso muito, né, Bruno? Quando foi o último treinamento? Foi na convenção do ano passado. E o que vocês fizeram? Levamos uma palestra
ultra, super motivacional. Você fala o seguinte, e você acredita de verdade que isso é treinamento. Então isso, cara, assim, é um erro muito comum. E que a pandemia, eu acho que ela está trazendo um quê de pragmatismo agora, um quê de realidade. Uhum, uhum. Da turma Concordo, parar e pensar, concordo. rapaz, o oba-oba, não vou conseguir mais fazer o oba-oba. Agora a turma precisa vender. Agora a turma precisa se reaprender. Então, assim, desculpa que foi, talvez eu tenha fugido um pouquinho daqui Não, da linha que aqui é você me livre, cara. perguntou, Aqui é livre. mas Aqui é dicas livre. ruins, assim. O ruim é acreditar que única e exclusivamente o aspecto motivacional ele vai incrementar a performance de vendas. E Uhum. isso, a gente que é estudioso do negócio, cara, e puta, cara, estudo e pratico. A gente pratica, né, cara? A gente vê que me apresenta uma relação, assim, cara, assim, uma pesquisa que demonstre, sabe? Puta, cara, o cara assistiu uma palestra 100% motivacional e aquilo teve um resultado mesmo. Você sempre vai cair, assim, sabe? Naquelas explicações estapafúrdias. O pessoal gostou bastante, eles ficaram muito motivados, muito felizes, tanto que eles não veem a hora, eles estão na expectativa do ano que vem. Esse ano a gente levou a banda A, o ano que vem acho que a gente já vai levar a banda B. Falo, não fuja da resposta. O que isso teve de impacto? A nossa equipe aqui, Zé, Bruno, a gente não monitora essa parte da venda. A gente cuida mais de eventos, assim. Essa pergunta era melhor você fazer para os nossos diretores. É basicamente a melhor coisa que você pode responder, é falar assim, não aconteceu nada. A gente só motivou os caras, assim. E a última coisa, Bruno. Eu lembro, cara, uma vez, Bruno, você lembra bem disso, acho que a gente não tinha começado ainda na nossa sociedade, de uma empresa, cara, que tinha fechado um treinamento comigo grande. E, cara, esse foi um momento assim, de virada de carreira, assim, sabe? Eu falei, cara, eu preciso ser mais contundente na forma com que a gente prospecta, na forma com que a gente se relaciona. Cara, tudo fechado, cara. Erro, né? Que você estava falando dos erros mais comuns. Confundir treinamento com entretenimento. No último dia, cara, eles tinham um contrato era muito firme, assim, eles tinham até o dia tal para cancelar o contrato comigo, né? E com multa, tinha uma multa significativa, não significativa, 15% do valor do contrato. Mas, enfim, talvez eu tenha errado no 15, devia ter posto mais. Beleza, cara, eles me ligam do maior constrangimento do mundo, Bruno. Você conhece essa história? E os caras cancelaram, cara. Mas eu vi na voz dela, falou, Zé, a gente pede desculpa, a gente sabe que a sua agenda é super comprometida e estava em cima já, assim. Eu tinha, naquele momento, Bruno, era 4 dias de treinamento, 3 ou 4 dias, eu tinha recusado outros 10, mais de 10 treinamentos, assim. Eles me ligam e falam, cara, a gente vai cancelar com você. Eu falei, por quê, né? Por quê? Eles viraram pra gente, até que eu consegui tirar a informação, Zé, a gente detectou que nesse momento o problema não é tão treinamento. O inspiracional, o motivacional da turma está muito baixo. Falei, vamos, solta. Falei, cara, o que eles fizeram? Contrataram uma dupla sertaneja, cara. Com o mesmo investimento que eles fariam 4 treinamentos comigo, contrataram uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Eu falo o seguinte, cara, fecharam uma boate aqui em São Paulo e fizeram uma festa. E você fala, cara, então são erros. Desculpa, aqui é um desabafo mesmo. Não, Que são cara. erros que afetam, assim, o meu coração. A ideia é essa, assim, eu estava te ouvindo, assim, é muito engraçado, porque as pessoas se contam histórias, né? A gente até falou isso no último Conversa Sem Filtro. Eu estava conversando aí com um cliente nosso e a gente estava discutindo o que fazer, o que não fazer nessa pandemia, e eu vi que eles senti que eles estavam muito reticentes, assim, em vender nessa pandemia, né? Certo. E aí eles estavam num approach, não, a gente tem que estar disponível. Eu respeito, você conhece, né? A gente respeita o contraponto, a gente acha que a gente dificilmente você vai ouvir necessariamente a gente falando, a não ser em momentos extremos, como que você falou, de certo e errado. A gente fala, olha, tem teses, você tem que testar, tem setores que se adaptam melhor a isso, setores que se adaptam melhor àquilo. Mas eles estavam, assim, eu senti, a gente conversou, e eu me sinto confortável em discutir isso, porque eu falei isso para eles também, eles estavam numa linha de, não, se a gente agora estiver disponível, for ágil dos nossos clientes, naturalmente a venda vai acontecer depois.
Falei, olha, a gente aqui na Paixão por Vendas fala muito sobre a boa experiência gera recorrência. Você não tem a menor sombra de dúvida que você tem que oferecer uma experiência, tem que encantar os seus clientes. Isso sim, se você consegue fazer isso bem feito de uma forma processual, você consegue até ter um diferencial Então, competitivo em função disso. Não tem a menor sombra de dúvida. Só que, volta a história. Ah, não, isso vai acontecer? Ou seja, você está afirmando que a partir do momento que eu fizer isso. E outra, vamos assumir também que os nossos concorrentes não conseguem fazer isso, ou seja, eles não conseguem estar disponíveis, porque a gente também supervaloriza as nossas competências, né? Ah, não, você não conhece lá a concorrência, eles tratam mal o cliente, eles fazem não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu falo, olha, a gente tem que focar nas coisas que estão sob nosso controle. Sim, oferecer uma boa experiência, mas, e eu adoro essa expressão que você usa, eu passei a usar também, me apropriei dela, que é aquele marketing da esperança. É aquela venda pela esperança, né? Não, Bruno, vai rolar. E muitas vezes, eu termino meu longo raciocínio, que eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para você, vai entre várias. E mesmo quando você olha, por exemplo, forecast de pipeline, né? Você olha ali a previsão do que está, no que não está. Aí você pergunta para o vendedor ou para a vendedora, e aí? Me fala um pouco sobre essa venda aqui, me fala um pouco sobre essa oportunidade aqui. Eles contam histórias, né, Zé? Não, o cara falou que não sei o que lá, que vai, que não sei o que tem. Você fala, não, de concreto, de concreto. Qual que é o próximo passo de compra do cliente? Não, eles dizem que eles vão conversar lá internamente. Aí você fala, cara, então se confunde muito, né? Primeiro, essa esperança. E segundo, atividades que parece que você está vendendo, mas você não está vendendo coisa nenhuma. Então, por exemplo, eu estava discutindo isso com um cliente nossa semana. Eu falei, olha, às vezes você tem a falsa percepção, porque você está entrando no teu CRM, você está cumprindo suas atividades lá que você está vendendo. Se você não está repensando o teu funil, você não está repensando sua estratégia, você só está fazendo... Você está no... Tem o cara que não alimenta o CRM, que é outra discussão, e tem o cara que ele alimenta, só que ele se contenta em ficar tocando aquelas atividades que ele programou 2 semanas antes. Ele entra no piloto automático do CRM, que também não é vender. É você repensar o teu funil a cada semana, é você questionar em que fase do ciclo de compra o cliente está, por exemplo. Faz sentido? faz total sentido e volta, conecta com aquilo que você fez a primeira pergunta, né? Exige uma mudança de ideia, né? Você falou de forecast, você falou de CRM. Quando você fala em forecast e CRM, são palavras odiadas pela maioria dos vendedores, certo? O cara não gosta de fazer forecast, o cara não gosta de fazer CRM, tanto que o maior desafio que Pipedrive, Microsoft Dynamics, Salesforce, qualquer ferramenta bacana de CRM tem é o user adoption, a adoção, porque os caras, a alegação deles é, né? Meu, isso aqui só arrebenta o nosso tempo e não permite que a gente esteja frente a frente com o cliente. Agora a pandemia trouxe uma pá de cal nisso. Agora você não estará mais frente a frente do cliente. Espera-se que você tenha mais tempo de colocar todos os seus dados dentro do CRM com estratégia, na verdade. CRM não adianta nada você, como você tão bem disse, popular ele de informação, se você não mudar a sua ideia sobre a percepção mais do que real na vida do profissional de vendas de alta performance, que CRM, assim como a tecnologia, assim como é o Zoom, a ferramenta que nós aqui hoje estamos a utilizar, ela é um dos meios de maximização de performance. Ah, Zé, mas eu não gosto de conversar via Zoom. É o que se tem. Ah, mas eu não gosto de usar o CRM. É o que se tem. Gosta ou não gosta, você tem que saber usar. Ai, Zé, você tá duro, eu acho que eu vou parar de te ouvir aí. Faz parte, velho. Faz parte. Por exemplo, são coisas que a gente fala nos nossos treinamentos que a gente vê que muita gente cruza o braço. Assim. Tava gostando desse cara. E agora, esse cara, acho que ele é um bosta. Agora, que ele deve estar sendo ganhando uma baita grana a mais para vir chuchar na cara da gente que a gente não tá usando o CRM. Muda a tua ideia, cara. Muda a tua ideia. CRM não é um negócio feito para te atrapalhar. Ao contrário, ele é aliado. Ele é aliado de incremento de performance. Zé, mas é chato. Chato pra cacete. Não é que é chato. Chato pra burro. Você ficar ali hoje de manhã. Eu tô trabalhando desde as... Comecei a trabalhar o quê? Cheguei aqui no escritório 7 e pouquinho, mas tô acordado desde as 5h45, na verdade, certo? Tava chuchando dado aqui no Salesforce, mas com estratégia. Tanto que eu até conversei com você, Bruno, lembra aquela conta que nós conversamos ontem, cara? Pra gente tentar dar celeridade, é uma das primeiras coisas que eu fiz hoje, mandei uma mensagem
via LinkedIn para o presidente da empresa, que a gente já trabalhou com ele numa outra empresa, que é para... Zé, mas você está bypassando com quem você está negociando? Definitivamente não, porque eu sei que ele faz parte do processo de tomada de decisão, porque essa informação está dentro do CRM. Essa informação está... Por quê? Usando uma estratégia, né, que a gente sempre pergunta, quem, além de você, participa do processo de tomada de decisão? A gente ouviu isso de um cliente ontem, de um prospect ontem, desculpa, não é cliente ainda. Tem um CEO, certo? A gente conhece o CEO, não tem nada errado. A gente sabe que a canetada final vai ser dele. O que a gente tem que fazer? Olha no teu CRM. Fala, porra, cara, eu preciso agora falar com esse cara aqui. Então, veja, estratégia e execução, né? Execução, mas isso exige uma mudança de ideia muito forte, mas muito forte. Uma mudança de percepção, mas você está coberto de razão, cara. CRM é meio, como tecnologia é meio. Gostemos ou não gostemos, a gente ouve, desculpa ser repetitivo, a gente está ouvindo isso muito. Mas se Deus quiser, logo vai voltar aqueles encontros presenciais, né, Zé? Então, cara, não é melhor você trabalhar com a realidade que você tem na mão agora? Durante pelo menos 6 meses não vai voltar, cara. O que, Zé? Você está gravando isso na quanto? Que dia que é hoje, Bruno? 3 de julho, certo? 3 de julho. 3 de julho. Nós estamos falando, cara, a gente só trabalha com empresa gigantesca. Assim, a gigantesca maioria dela já está definida, que até 31 de dezembro, home office e com restrições severas de contatos face-to-face, por uma questão até de compliance, por uma questão de segurança do profissional. Isso é uma coisa, você que advogou, né, cara, muitos advogados que nos acompanham, a gente atende os maiores escritórios de advocacia do Brasil, cara, a pandemia vai ainda entrar em aspectos jurídicos muito fortes, de segurança do funcionário. De segurança. Se o cara der um BO e ele se infectar, e ele alegar na justiça que deu um BO e colocar isso, ou seja, as empresas vão se resguardar cada vez mais do ponto de vista... O que isso tem a ver com o podcast de hoje, com a gravação de hoje do Conversa Sem Fio? Tudo! Eu falo isso para as minhas filhas, a gente tem que se preparar para um cenário em que a tecnologia estará cada vez mais inserida como meio. E isso exige uma mudança de perspectiva, uma mudança de comportamento. Desculpa, é isso. Imagina, Zé, aqui não tem, literalmente não tem filtro, cara, fica à vontade. E olhando, eu queria pegar um ponto aqui que a gente está ouvindo, a gente brinca muitas vezes que a história nos repete, mas ela rima, né? A gente vem fazendo essas interações com clientes de diferentes setores, eles falam, Zé, Bruno, vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Aí a gente ouve e fala, então, na verdade não está acontecendo só com você, né? Liderança em vendas, cara. Eu acho que não sei se a gente não conversou sobre isso, né? Não sei se você reparou, cara, mas nos últimos meses vem sendo um tema recorrente. Então, na sua visão, assim, o que está tendo de problema com a liderança em vendas? O que você identifica de oportunidade? O que eles não estão fazendo, os líderes? Olhando, óbvio, a gente quando discute liderança é um tema mais amplo, mas a gente está trazendo aqui para o nosso quintal, né? O que você enxerga aí quando eu te falo o tema liderança em vendas, cara? Bruno, assim, com a experiência de quem foi vendedor a vida inteira e fui líder também de vendas, isso é uma realidade, tá, irmão? É uma realidade, cara. Você viu que eu abaixei até a voz, porque eu não sei se eu fui um grande líder de vendas. Eu fui um baita vendedor, mas eu fui um bom líder de vendas, talvez, certo? Porque a maioria dos líderes de vendas, né, diretores, gerentes comerciais, líderes de vendas, eles lá chegaram porque eles performaram muito. Eram bons vendedores. São bons vendedores. A gente tem um grande amigo nosso, eu até acabei de usar um produto deles aqui agora, que é o álcool em gel aqui, né? Que ele é grande amigo nosso, e ele fala, Zé, eu sou muito respeitado dentro da empresa porque, os caras começaram lá, ele era vendedor, gerente, diretor, presidente da empresa. A hora que você vira líder, cara, é uma virada de chave muito significativa. O vendedor, né, ele gosta de vender, ele gosta da adrenalina, ele gosta da meta, ele gosta do processo, ele gosta de estar frente a frente com o cliente, ele gosta entre aspas, da liberdade que o profissional de vendas tem de cada dia estar num cliente e tal. De repente você vira gestor de pessoas. E daí você começa... Os principais papéis dos grandes líderes, né, de vendas: inspirar, bem se relacionar com diferentes pessoas, extrair o máximo potencial dos seus liderados, enfim, cobrar eles com força, mas também dar a eles os recursos necessários para que eles bem performem. Você fala o seguinte, cara, isso é a coisa que mais eu ouço. Zé,
Eu era feliz e não sabia, cara. Depois que eu virei líder, cara, para mim virou um fardo. Muitos de vocês que vão ser líderes nessa hora, você deve estar vibrando. Fala, Zé, eu te amo, cara. Que vontade de ser vendedor de novo. Você pode ter vontade de ser vendedor de novo, mas lembra uma coisa, a tua remuneração não é a mesma do líder, você não tem participação percentual na performance dos seus liderados, que tem coisa, tudo na vida tem seus prós e contras. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, cara, uma análise muito pragmática, que é o que a gente tem ouvido de todos os nossos clientes nacionais e multinacionais, se os líderes, eles já, boa parte deles, não preparados estavam para serem grandes líderes, líderes inspiradores, líderes que efetivamente se preocupam com o desenvolvimento das suas respectivas equipes, em tempos, vamos chamar de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, cara, e agora, né, que o cara está distante da turma dele? Tem o líder marreta, aquele cara que só marretava o cara, pancada todo dia, ó, você precisa bater esse número, você precisa bater, não interessa como, enfim, cara, vamos fazer o número acontecer. Cara, agora é um novo cenário em que os aspectos comportamentais, os aspectos soft skills da liderança, eles passam a ser ainda mais fundamentais, né? O care, né? O cuidado, o carinho que o líder tem que ter. Aqui não é conversa fluff, não, viu? Não é aquela conversa autoajuda barata, não. Mas o grande líder, ele precisa, agora mais do que nunca, estar próximo do liderado dele. Ele precisa ouvir o liderado dele. Suas competências, aliás, são as mesmas dos grandes profissionais de vendas. Ele precisa saber ouvir. Ele precisa estar focado no desenvolvimento constante, consciente e agora mais célere da sua força de vendas, tá certo? Não adianta chegar para os caras e falar o seguinte, vamos lá, eu acredito em vocês, eu sei que vocês vão ser capazes de prosperar mesmo sem estar frente a frente com o cliente. Desculpa, cara, isso chama auto-engano. Auto-engano. Se você está falando isso para a tua turma, eu acredito em você, eu sei que você pode, isso é motivacional puro. O cara vai sair, ele sai muito motivado, ele acaba a call dele com o líder e fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu sei, ele falou que eu sei, mas eu não sei, na verdade, né? Você faz sentido para você ou não? O cara tem que dar mecanismos pro cara. O cara tem que dar mecanismo. Pensar o seguinte, ó, cara, hoje nós vamos fazer um treinamento de habilidades de comunicação via aplicativos de videoconferência. Hoje nós vamos fazer, que é o que bombou, né, nos nossos treinamentos nos últimos tempos, o treinamento de social selling. Cara, tem empresa gigantesca que a gente opera que 80% da turma não tem a menor noção do que é social selling. Ou seja, é papel do líder encontrar os gaps individuais e os gaps de grupo e rapidamente trabalhar para que ele cubra aqueles gaps, né? O Falcone, né, que, enfim, a gente é parceiro da Falcone há muitos anos, e o Falcone tem uma frase que eu gosto muito, não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo muito sério, que ele chega num líder, Bruno, e ele pergunta pro líder, assim, olá, tudo bem? Tudo jóia? Se o líder ou a líder responde para ele que tá tudo bem, ele fala o seguinte, então nós temos um problema, que se tá tudo bem, não está nada bem, porque o único papel do líder, a existência do líder somente se justifica para resolver problemas. Então, esse é um grande aspecto do líder. O líder é um resolvedor de problemas. Ele tem que ter essa capacidade aguçada de entender quais são os gaps, sejam de competências, sejam de habilidades, sejam de comportamento, sejam de atitudes, e desenvolver rapidamente essas habilidades. Ai, Zé, mas você está querendo vender teu peixe aí, que vocês querem vender os treinamentos de vocês. Cara, tá sem dinheiro, você líder que está nos assistindo, certo? Não precisa contratar a gente ou contratar as excelentes outras consultorias que há à disposição no mercado. Tá sem grana, é seu papel como líder transferir novos conhecimentos e daí você estuda mais. Puxa, cara, fez um treinamento, alguns você acha até de graça, bacanas, disponíveis na internet, especialmente os em inglês, né, que são muito bons. Fez aquele treinamento de social selling, lidera você mesmo, você mesma, um treinamento de social selling para os seus liderados. É isso, cara, dei essa volta inteira para recorrer ao Jim Collins, né? O mundo nunca esteve tão carente de líderes nível 5 quanto agora. Líderes nível 5, que são humildes na pessoa física, ambiciosos na jurídica. Caras que efetivamente, profissionais, líderes, que efetivamente se preocupam genuinamente com o bom desenvolvimento das habilidades cognitivas, das habilidades técnicas, dos conhecimentos de produto também, que continuam sendo importantes, de toda a sua força de trabalho. Mas daí, você que nos assiste, eu te lanço um desafio antes de eu devolver para o Bruno.
Quantos líderes nível 5 você teve ao longo de toda a sua carreira? Ou Zé, dá para você repetir os dois traços? Dá. Líderes que eram humildes ou são humildes na pessoa física, e tem o que no livro em inglês, né, ele chama de professional will. É difícil traduzir, mas seria mais ou menos assim uma força de vontade profissional, ou eu gosto de dizer ambição profissional. Quantos líderes você teve assim na sua vida? Nossa, Zé, que conceito legal, liderança nível 5. Estuda mais, Jim Collins, ele é o cara que faz a cabeça do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sicupira, do Marcel Telles, proprietários da 3G, né? Enfim, do Ambev, Lojas Americanas, Burger King, Heinz, enfim, os caras são violentos. E do Abílio Diniz também. Eu acho que é uma hora, né, Bruno, da gente ser humilde, baixar a moringa, ser humilde, falar, cara, tem competências que eu preciso desenvolver. E o líder, mais do que nunca, precisa estar consciente desse processo de defasagem que muitos de nós líderes temos. Nós estamos defasados em muitos aspectos. Especialmente que nem eu, né, cara? Com o cabelão tudo branco já, e que você teve um sucesso, entre aspas, é hora de mudar. É hora... Volta da ideia. Por isso que eu gostei muito do tema lá do começo. De estar com a cabeça aberta, mudar de ideia. Nossa, mas eu fiz sucesso minha vida inteira. Eu também fiz, eu não vou mentir pra você, não. Eu fiz bom sucesso, assim. Moro num baita lugar, tenho uma vida razoavelmente segura, assim, sabe, cara? Faço as minhas viagens, tenho uma vida boa, tal, tudo certo. Tenho a família que eu sonhei, assim, sabe? Os princípios, os valores que eu nunca tive que abrir mão deles, assim. Mas, cara, eu tive que mudar. E que nem a gente teve que mudar assim, né, Bruno? Nesses últimos, eu devolvo para você finalmente. Na sequência, vocês que estão nos assistindo, a gente tem uma reunião de revisão de resultados do primeiro quarter, assim, sabe? Cara, já vou dar um número aqui, não um número econômico financeiro, embora você tenha ficado com vontade de saber, né? Mas enfim, esse não dá para dividir. Mas, cara, 97, vou até dar uma engolida, 97% da receita no segundo trimestre da empresa, 97% foi online, cara. Mas vocês fizeram alguma coisa presencial para ter esses 2%, 3%? Não, é cliente que já tinha contratado presencial, na verdade, lá atrás, e que era um projeto muito grande, e a gente continua recebendo os pagamentos, e a gente reconhece pagamento na base mensal, na verdade. Ou seja, é hora de mudar. Líder, mude. Vendedor, mude. E mude de ideia. Faz sentido aí, Bruno? Faz total sentido, cara. Deixa eu só, é um ganchinho assim que eu fiquei pegando a tua fala. Então, o que você está aqui colocando muito bem, pensando em liderança e vendas, é grande parte dessas pessoas, ele ou ela, né, que vira um líder, uma líder em vendas, muito é em fruto da sua performance como vendedor-vendedora. A pessoa é uma baita vendedora, ela vai subindo na carreira. Só que não necessariamente significa que ela tenha competência, as competências, é outro ferramentário para você ser líder. E você acha que tem uma tendência desse líder ou dessa líder, muitas vezes, de querer voltar a fazer aquilo que ela sabe fazer, não voltar, mas se enfiar em vendas em andamento, em oportunidades em andamento, e às vezes até atravessar o vendedor ou a vendedora, porque naturalmente, se ela cresceu na carreira, é de se você considerar que essa figura desse líder sabe fazer o trabalho do vendedor ou da vendedora ainda melhor do que ela. Você vê isso acontecendo, assim, que você... Total, não é tendência não, irmão. Isso é uma realidade, triste ainda, né? Que é o let me know how... Desculpa usar inglês. Me faça entender de que forma que eu posso te ajudar. Começa mais ou menos assim a conversa, na verdade, certo? E daí o líder vai com o liderado dele para frente do cliente, né? Fala, deixa eu te mostrar como faz. Fala, cara... Isso é a pior atividade, que você está dizendo para o teu vendedor, para a tua vendedora, você não sabe fazer porcaria nenhuma. E você não está desenvolvendo ele, você está diminuindo a performance. E eu já tive discussões até mais sérias, Bruno, com alguns líderes, falou, eu discordo total de vocês, é que meu papel é ir lá e explicar para ele como faz. Eu falo, não é isso. Nós estamos divergindo aqui de conceitos bastante amplos. O papel do grande líder você pode fazer isso antes dele estar frente a frente do cliente. Nunca na frente do cliente. Porque o que você está passando para o cliente? Quem manda aqui, que é a sensação do poder, né? Líder tem isso, cara, a sensação do ego. O cara chega, né? Aqui quem manda sou eu, tá? Aqui quem manda sou eu. O Coió aqui, que é o vendedor, ou a Coió aqui, ela só me segue. Cara, líder mesmo, ele vai num sales call, né, numa reunião de vendas, fica mudo.
Ele pode até descer a lenha depois que acabou aquela interação, descer a lenha, feedback positivo, mas vocês entenderam a mensagem. Descer a lenha e falar, cara, você falou muito, você ouviu pouco, a hora que o cliente te abriu uma oportunidade, que ele falou que ele tinha uma necessidade específica, você não desenvolveu em cima daquele issue que ele te trouxe, daquele desafio que ele te trouxe, tá certo? Então isso acontece muito ainda, Bruno, que é o líder que ele sabe, ele foi muito bom vendedor, ele tem a manha de vender, só que ele não é mais pago para vender, ele é pago para fazer a equipe dele bem performar. Ou seja, ele precisa, quando vocês me viram olhando aqui para cima, tem um livraço, eu acho que é a Bíblia da liderança, eu já li algumas vezes, faz tempo que eu não leio, aliás, cara, tempo que eu não consulto o livro, chama o Desafio da Liderança, The Leadership Challenge. É como se fosse como chegar ao sim no mundo da negociação, assim, sabe? Tem outros legais, assim, de liderança, quer ver? As 5 disfunções de um time, né? The 5 Dysfunctions of a Team, do Patrick Leoncini. Cara, tem uns puta livros legais. The Work of Leaders é muito legal, o trabalho dos líderes, que é da editora Wiley também, eu não sei quem que publica aqui no Brasil, mas basicamente, né, Bruno? A gente precisa fugir disso, cara. O líder, cara, ele volta, né? Nossa, é como você tá repetindo, faz parte do jogo, cara. Esse é o papel do professor ser mala, certo? Liderança nível 5. Humildade pessoal. O que é uma pessoa humilde? Seja humilde, cara. Seja humilde. Você tem espaço para melhorar sempre. Então, a gente tem que ter essa humildade também no trato com os nossos liderados. De enxergar que eles nos ajudam a ser melhores também. E você que veio da Ambev, né? Hoje você falou, é uma das poucas regras que você falou. Não tinha regra não, mas você falou, hoje o entrevistado é você, senão eu já ia te lançar uma pergunta que eu coloquei aqui, não entrevistar Bruno. Mas, cara, você pega a Ambev, por exemplo, né, que você veio de lá, os caras têm uma premissa de existência da cultura Ambev. Você só sobe se você formar líderes que são melhores que você. Ou seja, você vai ser medido, eu não sei se lá é medido por BSC, por Balance Scorecard, qualquer outra ferramenta de performance que seja, você só cresce se você achar um líder que seja muito melhor que você. Daí você sobe, porque você vai ser avaliado pela tua capacidade de fomentar outros líderes, na verdade, tá certo? Ou seja, você que está nos assistindo, pensa nisso. Você está formando um líder ou uma líder que é melhor que você para te substituir? Não, Zé, eu não quero ser substituído. Então você não é líder. Então não confunda. Você está encantada com o ego que o cargo te deu. E lembra de uma coisa, enquanto você não formar um líder ou uma líder melhor que você não sobe. E o que é pior, você não faz a empresa prosperar, que é o segundo pilar do da liderança nível 5 do Jim Collins, né? É isso. Ô Zé, é engraçado, assim, o Simon Sinek, que a gente gosta muito, ele tem uma frase que eu acho espetacular, que ele fala, você não é responsável pelos resultados, você é responsável pelas pessoas que trazem os resultados. Que produzem os resultados. Que produzem os resultados, porque, de novo, né, você tem aquela tendência de deixa o seu herói ou heroína aqui dessa oportunidade, desse negócio aqui, deixa eu show it how it's done, né? Deixa eu mostrar como é que se faz aqui. E você você falou sobre Jim Collins, você falou sobre Falcone, aqui eu vou dar uma desviadinha aqui. Frases, cara, frases que vêm te impactando aí desde que começou tudo isso, esse contexto. Eu sei que você gosta de frases tanto quanto eu, alguma coisa que vem em mente que você fala assim, cara, putz, essas frases vêm martelando na minha... Pode ser uma, pode ser mais de uma, enfim, conversa livre aqui. Cara, eu gosto muito, assim, não é de agora, talvez a frase que mais me marca, assim, né, cara, que mais me marca é a falha na preparação é a preparação para a falha. A falha na preparação é a preparação para a falha, do Benjamin Franklin, cara. E isso, em muitos momentos, isso me faz mal até. Porque muitas vezes, sabe, eu vejo que eu me preparo até mais do que preciso falar. Olha o ego, ele sendo tomado pelo ego. Não, cara, aqui é falha mesmo. É falha mesmo. Eu nunca acho, assim, que eu tô bom o suficiente. Eu fico me preparando. Então, assim, cara... Mas, assim, sendo muito humilde, Bruno, cara, a preparação agora é mais importante do que nunca, cara. É você abrir tua cabeça, assim. Eu tô fazendo um curso no Coursera agora também, de marketing digital, sabe, cara? Manjo, ok. Mas não, assim, não sou expert nisso. E eu sei que a gente vai precisar ser mais craque, cada vez mais craque nisso. Então, a falha na preparação
é a preparação para a falha, né, cara? Tem, assim, outras que algumas eu tive, não sei se eu estava inspirado ou se a carreira nos ajuda também, né, cara? O ego, né? Por exemplo, tenha fãs, porque quem tem cliente é seu concorrente. Puta, cara, algumas multinacionais grandes, gigantes, me pediram o direito de uso dessa frase, eu autorizei, né? E que hoje em dia, cara, é uma frase mais do que atual. Tenha fãs, porque quem tem cliente é seu concorrente. Foco visceral no cliente, obsessão no cliente, que é um tema que a gente tem trabalhado muito. E essa é uma frase, esquece que é minha, cara, mas é uma frase que nos faz repensar o nosso negócio. Não interessa se o seu negócio é pequenininho, se ele é uma padaria, se ele é uma mega multinacional de faturamento bilionário em dólar. Cara, se você tem fã aí no teu negócio, cara, ou você tem meros clientes, por quê, né, Bruno? Agora, nesse novo normal, é um buzzword, mas é o novo normal. Goste ou não goste, é o novo normal. É o jeito novo de se fazer negócio, tal. Cara, a gente precisa ter essa visão de verdade se a gente está encantando os nossos clientes. Se nós não estivermos, nosso negócio vai quebrar, cara. Vai quebrar. Assim, ontem eu estava vendo, e eu presto muita atenção, assim, né? Eu sou o único homem da casa, eu só tenho menina, né, cara? E eu estava vendo minhas filhas e minha esposa ontem, discutindo entre elas a compra de um depilador, certo? Para depilar, porque agora fica difícil de ir no salão, não dá para ir no salão, não pode, certo? E elas são grandes, 19, 16, a Evelise, amanhã é aniversário dela, vai fazer minha Que idade, legal. 48. 4 de julho, independência americana. Não vou esquecer nunca lindo, mais assim, agora. sabe? Eu fiquei vendo o comportamento delas. A primeira coisa que elas fizeram, cara, foram na Amazon, sem eu falar absolutamente nada. E daí a Evelise leu para as meninas, cara, os depoimentos que lá estavam na Amazon, e daí ela tinha um link lá, um outro link, que a própria Philips lá tinha colocado sobre aquele depilador, para como é que você faz para não ter muita dor, que era um processo, a própria Philips te educando sobre quais são os perrengues que você pode enfrentar. Evita que o pelo esteja mais do que 3 milímetros, eu lembro como se fosse hoje, você vê como é que eu presto atenção. 3 milímetros. Ô Zé, o que isso tem a ver com... Cara, se você não tiver, assim, uma experiência de uso e gente que esteja falando bem do teu serviço, do teu produto, cara, você tá fora do mercado, assim. E tem, cara, aquele mais recente, assim, que é do Theodore Roosevelt, né, que você muito brilhantemente, você fez só uma mudança ali, não é conceitual, mas uma mudança mais atualização. Para não dar não uma percepção de gênero, né, que só é para o homem, né, o que originalmente é o homem na arena e você colocou a pessoa na arena, né, de respeitar as pessoas que estão ali dando a cara. Eu tenho certeza, Bruno, né, depois você leia isso, a pessoa na arena. Eu não vou lembrar ele inteiro, mas fala muito sobre, cara, respeitar a pessoa que tá ali, dando sangue, dando a cara. Deve ter gente que deve estar olhando a gente na internet, né, Mel? Deve, na hora que você começa a crescer, né, começa a ter hater, assim, né, cara? Graças a Deus eu tenho pouco, assim, não sei se você tem, mas deve ter, faz parte do jogo, né, cara? Mas, enfim, deve ter nego falando o seguinte, cara, o cara aparece demais, posta demais. Cara, cada um na sua, brother. Eu tô na arena tentando fazer o meu, brother. Da forma mais verdadeira, da forma mais visceral, dando sangue. Eu tenho, sabe, minhas responsabilidades como empresário, sabe, cara, como marido, como sócio, como filho, como cristão que eu sou, que eu ajudo um monte de... Então, cara, esse pessoa na arena, depois que você me apresentou, Bruno, eu sou um sujeito muito emotivo em muitos momentos, eu, assim... Cara, chorei muitas vezes ao final de treinamentos de 2.000, de 3.000, de 500 ou de 30 pessoas. Não interessa se tem 1.000, que tem que ser um treinamento visceral, né, cara? E que eu falo, cara, vai lá, meu, dá a cara para bater, assim, sabe, meu, não espera. Always be bold, né, cara? A frase do lado do Steve Jobs, né, cara? Do connecting the dots também é uma expressão que eu gosto muito, assim. Cara, tem várias, assim, Bruno, tem várias. Mas, cara, é assim, algumas são bíblicas, né, cara? Don't be afraid, né, cara? Não tenha medo, né? Eu estou ao seu lado, assim, né, cara? Isso para mim, assim, para mim o medo, ele tem sido muito, como é que eu vou dizer? Ele, como tem sido ao longo da minha carreira, né? E ontem eu li uma frase do Padre Fábio, eu devolvo para você, que eu falo, cara, quem disse que não pode chorar? Né, cara? Quem disse que não pode chorar? Né? Eu chorei já em muitos momentos, tem dia que eu choro, que você sente assim falta de algumas coisas,
você se sente inseguro em muitos momentos, né, cara? Você se sente triste em alguns momentos diante de comportamentos que nunca você imaginava que você os teria, diante de parceiros seus nos momentos de condições normais de temperatura e pressão, e você sabe o quão parceiro você foi daquela empresa específica, cara. Então, assim, algumas frases são bíblicas, tanto que o meu cotidiano, né, em termos de rotina, a primeira coisa que eu faço é ler uma mensagem bíblica, que tudo que eu leio, boa parte do que eu leio é em inglês, né? Então, eu faço a reflexão da palavra, assisto a missa diariamente. Tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior. Então, don't be afraid, né, cara? Não tenhais medo. Para mim é muito forte, cara. Por quê? Porque ela é para mim, assim, em muitos momentos, um tapa na cara. De falar, Zé, para de ter medo, cara. Vai dar tudo certo, meu. Vai dar tudo certo. Você tá trabalhando pesado, você tá trabalhando corretamente, você está trabalhando com ética, vocês estão fazendo um trabalho, na medida do possível, brilhante, visceralmente conectado no cliente. Você vai falar, porra, ficou um discurso de venda. Não, cara, é visceralmente mesmo. E agora eu explico pragmaticamente para você que nos assiste aí. Essa é a nossa sobrevivência, esse é o nosso propósito de existência. Se eu não fizer de forma visceral, sem usar nome feio, a gente está morto. Mas você entendeu a mensagem? A gente está morto, certo? A gente morre. E a gente não quer morrer. A gente fala o seguinte, cara, as empresas vão bem, obrigado, certo, cara? Então tem muita coisa que me deu muito orgulho, assim, sabe, cara, do que a gente fez. A gente não atrasou nenhuma conta. Puta, cara, isso tem muito a ver com o Don't Be Afraid, né, cara? Paga a conta em dia, cara. Não vai renegociar com o nego, não. Se você tá mal, o cara que tá abaixo de você tá pior que você. Certamente tá pior. Isso é uma coisa muito boa, assim, sabe, cara? Todas as conversas que a gente não teve nenhuma conversa, né, Bruno? Que o Don't Be Afraid, você vê como é que me mexeu. Falou, acerta tuas contas, Ricardo. Bruno, vai lá e acerta as contas, cara. Não vamos ligar pro fornecedor A, pro fornecedor B, pro fornecedor, companheiro, diante da pandemia, porra, cara, a gente tem melhores condições que os outros. Então, assim, essa ideia de ter clientes, de ter fãs e não ter clientes, eu devolvo pra você. Não é uma visão só com o cliente que compra da gente, não. Cliente, pra gente levar pra vida, né? Cliente é cliente. A Marília é sua cliente. Seus filhos são seus clientes. Minhas filhas são minhas clientes. Cliente é esse conceito de ajudar, de servir, de fazer a diferença para que a gente consiga. Então, são muitas frases, mas boa parte delas são frases bíblicas, boa parte são de grandes pensadores, de grandes homens, de caras que foram para a arena, de caras que deixaram legados realmente impressionantes para a humanidade. É interessante você falar isso, né? Duas coisas me chamam a atenção, né? A primeira, eu tenho essa questão do medo, né? Acho que a Brené Brown fala bastante sobre isso, né? E não sei se ela fala exatamente isso que eu vou falar, mas eu tomei isso para mim, né? Que coragem não é ausência de medo. É você ir lá fazer apesar dele, né? Que tem uma frase que eu gosto muito, não é uma frase, um conceito que eu gosto muito, que parece uma brincadeira, mas não é, que o super-homem, a Mulher Maravilha, eles não são corajosos. Porque eles são indestrutíveis. Então é fácil quando você não pode, você não se queima, se a bala vier, você não vai te acertar, enfim, você vai sobreviver, é fácil aí você peitudo ir lá e se enfiar no meio de um fogo. Agora a gente que sangra, né, e é esse negócio da pessoa na arena mexe muito comigo, o Homem na Arena, originalmente, né, do Russo, cara, é um negócio assim, pra você ter uma ideia, é que eu tive que limpar o quadro, ele estava aqui no meu quadro, aqui, de eu ler todo santo dia. Por quê? Cara, é o que você falou. O que importa não é aquele que aponta o dedo da arquibancada, é quem está na arena com a gente, cara, com o rosto coberto de suor, de poeira, de suor, de sangue. E eu lembro rapidinho, eu já tenho mais duas perguntas para a gente caminhando para o final. Eu lembro um dos meus melhores, um super amigão assim da época da faculdade. Ele fazia muito tempo que a gente não se falava, e eu já estava na paixão por vendas, já tinha mudado de carreira, já estava fazendo isso. É um momento de transição. Não é óbvio, né? Não é fácil, você também viveu isso e começa a ter sucesso, você começa a se expor, testar coisa diferente, né? Eu não gravava vídeo, comecei a gravar vídeo, aí comecei a gravar treinamento online, aí foi indo, né? E eu lembro, e é uma pessoa que nunca gravou um vídeo na vida. Nunca, e não tem uma, assim, pelo que eu sei, investe em coisas, então não tem aí essa veia mais ligada à venda, treinamento, né, etc. Ele me escreve uma mensagem falando, cara, eu tô vendo seus vídeos, acho que você já sabe que vai vir a bucha, sabe? Quando a pessoa começa a escrever assim, a pessoa começa com um elogio assim, o texto é grande, você fala, vai vir alguma merda, né? Você virou e falou assim, eu tô achando sensacional aí seus vídeos e tal.
Mas, cara, posso te dar uma dica? Assim, posso te dar eu acho que você devia mexer menos as mãos, você devia não sei o que lá. E aí, no primeiro momento, eu ouço essas coisas, você sabe que eu sou muito consciente em relação a feedback, no seguinte sentido, eu sempre escuto, porque eu falo, putz, se eu tenho um ponto cego, eu tenho que estar aberto a questionar o tempo inteiro. Por outro lado, você olha e fala, mas peraí, você tem que também Escuta filtrar de quem faz, né? de quem faz, você tem que ouvir o feedback de quem está na arena com você, porque o que tem de nego Exato. na arquibancada para apontar o dedo e falar o que você está fazendo errado, porque, e volta, eu acho que a gente até conversou isso na primeira conversa sem filtro, na anterior, que diz muito mais sobre elas do que sobre você, né? Porque o fato de você estar Exato. tentando algo diferente, muitas vezes é até uma agressão a ela, porque ela não está tentando, né? Então, eu acho que principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, que vai exigir uma cultura de teste, uma cultura de experimentação, uma cultura de muitas vezes você ter 50% do caminho mapeado ou achar 50% que o negócio vai dar certo, você vai ter que tentar, porque a velocidade das mudanças está tão intensa que não vai dar mais tempo você ficar elucubrando e over-preparing, né? Se preparando demais, como muito bem você disse, apesar não, e a preparação é muito importante. Mas, caminhando para o fim, eu tenho uma pergunta fora, continuando numa caixa, não Você necessariamente... me permite só uma pausa, Bruno? Claro, Eu cara. queria só compartilhar, cara, que essa eu não lembrei inteira, mas foi uma frase, essa, assim, de todas as mais recentes, essa para mim é a mais violenta, assim, a mais importante delas, né? Só pra gente, para quem não, depois que vocês assistirem, se você assistir se inspirou, busque essa frase, né? Que é a pessoa na arena, o homem na arena, originalmente. O que importa não é o homem que critica, ou aquele que aponta como bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante, em verdade, é o homem, é a pessoa que está na arena com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, erra e seguidamente tenta. Cara, essa frase é muito violenta, cara. É muito violenta porque eu acordo todo dia pensando o seguinte: o que eu vou tentar de novo hoje, cara? O que eu preciso fazer? Acabando aqui hoje a gente tem a nossa call assim de avaliação de primeiro semestre e de estratégia do segundo, cara, que a gente, cara, o que deu certo, certo? Parabéns, legal, mas o que nós vamos fazer dar mais certo agora, na verdade, certo, cara? Vamos tentar coisas novas, vamos nos expor, não tem outro caminho. Então, cara, é uma frase, eu devolvo pra você, é uma frase para todo mundo, assim, né, cara? Vai lá e sangra, cara. Vai lá, levanta poeira, meu. E se eu ouvir alguém da arquibancada falando assim, mas você tá fazendo errado, entra por aqui, cara, sai por ali. Eu já sofri muito mais com feedback, assim, sabe, Bruno? Teve muitos momentos, cara. Teve momentos, assim, mais duros, assim, eu já te contei passagens, assim, que teve gente que perguntou se... Eu vi claramente que ela queria saber se eu tava drogado, assim, sabe, depois de uma apresentação. Você sabe disso, né, cara? Que a gente entra num nível de loucura, que esse hoje doido. E, cara, eu acho assim, quer ter uma conversa cândida, cara? Pergunta. Eu acho que é legal você perguntar, falar assim, Zé, você usou alguma coisa? Acho que é mais fair, sabe, cara? Eu gosto do conceito fair. Você usou alguma coisa? Não, cara, eu não mexo, eu não tenho nada contra quem usa, cara. Cada um segue o seu caminho, na verdade. Mas a gente precisa, de novo, respeito por quem está ali a fazer, cara. Então, pensar nisso. Homem na arena, a pessoa na arena, a mulher na arena. Teste, ouse, faça acontecer, cara. Assim, meu, isso, só que essa é a frase de autoajuda. Teste, ouse, faça acontecer, acredite, believe in yourself, blá, 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 blá. Para fazer make it happen, para fazer isso acontecer, você tem que estar muito ciente da pancada que você vai ter que passar por também, que é estudar muito, ter a coragem de praticar, não baixar a cabeça, estudar o tempo todo, mas praticar o tempo todo, com a ciência, uma coisa que a gente sempre fala, de que no começo não vai dar certo mesmo. Isso é bom que não dê, que daí você vai falar, porra, cara, Eu já não é tenho um tão dado fácil quanto novo, estava né? escrito no livro, né? Não, eu tenho eu tenho informação nova, né? Tem uma frase do Mike Tyson que eu estou usando bastante, que é todo mundo tem um plano, até levar o primeiro soco na cara, né? Então, é Exatamente. isso. Daí acaba, né, cara? Caminhando para o fim aqui, Zé, até pelo tempo, eu tenho mais duas perguntas aqui. A Sim, senhor. próxima eu vi você olhando aí para sua biblioteca, e não precisa ser de venda só, tá, Zé? Se você Sim, fosse senhor. listar, cara, top 3, top 5, você que decide, cara. Eu sei que é difícil escolher livro, é igual escolher filho, né, cara? Não dá. Mas eu queria aqui até
pensando aí no pessoal, você falou muito sobre leitura, né? Se você pudesse recomendar aí 3, 5 livros para o pessoal ler, não precisa ser só de vendas, assim, Tá bom? quais livros você recomendaria? O primeiro, sem sombra de dúvidas, o Good to Great, né? Empresas Feitas para Vencer, foi um livro muito marcante para mim, para minha carreira. Vários lados conceitos, alguns até foram aqui abordados, né? A liderança nível 5. Uhum. Depois leio o livro, tem o conceito do porco espinho, que para mim mudou muito minha vida, mudou mesmo. Livros eu acho que é a maior barganha da história, assim, né, cara? Um livro bom, assim, um livro de 500 páginas custa R$ 100, cara. Dependendo do lugar que você pede a pizza custa 70, né? E ainda você come e dorme pesado. No meu caso, com quase 50 anos, não dá para comer pizza à noite, você vai dormir mal, na verdade, né, cara? Que é pesado. Então foi um livraço, assim, que eu li, o Paradoxo de Stockdale, que tá lá, né, cara? Uma história realmente espetacular, fé, otimismo e disciplina para enfrentar os fatos mais brutais da sua realidade atual. Os dois, cara, pela mudança que a gente volta lá no começo da nossa conversa, Bruno, que eles propiciaram na minha carreira e na minha vida, o Challenger Sale, que já está traduzido para português, mas é dificílimo achar em versão física, mas está no Kindle, que chama A Venda Desafiadora. O segundo da tríade, que é muito legal, na verdade, que é o Challenger Customer, tá certo? Outros livros legais, assim, cara, que eu recomendo muito forte, assim, mas muito forte, foram muito marcantes, assim, para mim. O Start With Why, né? O Comece com o Porquê, do Simon Sinek. Desses todos, cara, eu só não tive a chance de conhecer o Jim Collins, né? Eu fiz curso com o Matt Dixon e com o Brent Adamson, que são os desses dois livros, A Venda Desafiadora e do Challenger Customer. Fiz treinamentos, assisti uma palestra do Simon Sinek, acho que foi em Denver, no Colorado. Denver, e cara, tem assim um livro, tem alguns outros livros assim, né? Eu sou muito fã do Peter Drucker, cara, muito fã, assim, eu tenho alguns livros bons assim do Peter Drucker, gosto muito de Philip Kotler, puta, quem tá assistindo vai falar, puta, cara, é só, agora ele entrou numa de best-seller, assim. Sim, cara, é assim, eu adoro o marketing 3.0 do Kotler, adoro o marketing 4.0 do Kotler, que traz lá o conceito dos 4 Fs, fans, friends, family and followers, que é o criador dos 4 Ps, né? Produto, praça, preço, promoção. E no 4.0 ele fala que você tem que ter fã, seguidor, família e amigos, na verdade. Volta, né? O conceito lá do ter fãs. E, cara, tem outros livros legais. Faça como Steve Jobs, cara, que é um livraço, assim, sobre comunicação, né, meu? A importância do ensaio, da preparação. Você vê o que o Steve Jobs fazia no palco, não sendo um bom cara de palco, daí que vem esses goiaba falar que o teu vídeo não tá bom. Falou o seguinte, cara, se tem uma coisa que o Steve Jobs não era bom de palco, cara. Só que, enfim, a hora que ele entrava no palco, ele dava um show. Daí você fala, mas por que ele dava um show? Porque ele faz a mesma coisa, uma coisa que ninguém quer fazer. Ele fala, eu preciso ser bom de palco, eu preciso vender meu iPhone, entendeu, cara? E eu vou ser bom de palco, na verdade. É uma questão de mudança fodida, assim, de mindset, né, cara? Você vê, o dono da Apple, Bruno, o cara treinar de palco 20 horas, cara, mais 30 do roteiro, né, da história que ele vai contar. Cara, isso pra gente é um tapa na cara positivo, né? De falar, brother, a gente reclama que a gente não tem tempo, mas o dono da Apple era meio difícil no trato com o cotidiano, a biografia dele fala muito disso, que é do Walter Isaacson. O livro ok, esse não tá nunca nos top 5. Cara, acho que esses são os meus top, assim. E, cara, o livro da gente, né, cara, assim, o livro da gente esse aqui, né? É que eu ia falar, pô, vendedor não ia falar nada. O livro da gente que é igualzinho filho, né, cara? É igualzinho filho, assim, né? O teu tá aqui, ó. Aqui, ó, tá em cima de um que eu tava lendo, que eu tava revisando essa semana. Tá ali, ó, azulzinho. Quer ver? Pra não mostrar que é mentira. Quer ver? Pera só. Eu tô com o foninho aqui, quer ver? Pera aí. Aqui, ó. Esses estão fáceis de pegar aqui, tá vendo? Vendas, aqui, como eu faço. Sim, aí, ó. Livraço aí. Como vender valor no mercado jurídico. Que ó, deixar aqui fazer uma propaganda pra turma aí, ó. Quer ver? Boa. Que cara, são livros. E, de novo, né? O Zé, puta, Bruno, puta que legal que a gente conheceu vocês, que é a mensagem que a gente mais tem recebido, né, Bruno? Não sei se você percebeu. Graças a Deus, sim. A gente recebeu ontem de uma super advogada, né, cara? Ela adicionou eu e você no mesmo dia, mandou uma mensagem incrível, sem que a gente conhecesse ela.
Ela falou, puxa, parabéns, né? Que mensagens incríveis, impactantes, que tiram a gente da zona de conforto. É bem possível que muitos de vocês aí que estão nos assistindo estão sem grana agora para comprar todos esses livros, né, cara? Então, assim, na boa, Mel, tem muita coisa disponível gratuita na internet, sabe? Artigos legais, e-books legais. Assim, gostou dessas recomendações? Cara, busca artigos do Jim Collins, busca artigos do Kotler, tem PDFs dos caras, assim, que são pequenos capítulos dentro dos sites das próprias editoras, na verdade. A mensagem é, né? Estude mais, cara. Estude mais. Assim, eu sou muito suspeito para falar isso, Bruno. Pra gente passar para tua última pergunta aí. Cara, eu era um traste na escola. Eu não vou mentir para vocês, não. Era um traste. Então, assim, o diretor da escola ele tinha a razão dele de usar eu como um exemplo do O que não fracassado, né? fazer. Do loser no futuro. Ele tinha total razão. Analisando friamente, assim, a gente não gosta que a turma fale mal da gente, né? É um negócio que tem vez ou outra você fala, puta, cara, fui usado como exemplo de traste, né? Mas era merecedor também, né? E, cara, daí você vê a virada que você dá na tua vida, né, meu? Eu sou professor premiado de MBA e tal. Porra, cara, vendedor, né, cara? Sendo vendedor e, assim, o que eu posso dizer, assim, para vocês, assim, para você que está nos assistindo, estude e pratique. Estude e pratique. Tem muita gente que gosta. Teve um tempo da minha vida que eu tava, quando eu era ainda empregado, né, quando eu era profissional de empresa, que eu estudava, mas não estava praticando, né, que eu precisava empreender para colocar todas aquelas ideias em prática. E da hora que eu fui empreender, eu tive que ler de novo os mesmos livros, que eu falei, agora o bicho pega. Agora, ser dono de negócio, cara, né, um negócio que hoje ele gera um volume financeiro bastante expressivo, né? Uma empresa pequenininha, né, cara? E que a gente ajuda e serve as maiores empresas do mundo. Baita responsabilidade, né, Bruno? Baita, cara. Sim. Quando a gente tá na frente, a gente fala com o presidente todo dia, né, cara? Das maiores empresas do mundo, os caras querendo nos ouvir, pagando um dinheirão pra gente, né? Um investimento super volumoso para nos contratar. Então eu falo o seguinte, cara, isso minha mulher sempre fala isso para mim. Ela fala o seguinte, olha, amor, o que me chama sempre atenção em você é a tua disciplina, assim, sabe? Você não para de estudar. Uma coisa impressionante. Ela falando assim, sabe? Eu acordo todo dia antes das 6, né, cara? Então, assim, sem falar de mim, cara, mas eu sei que você é igualzinho, mas é para inspirar. Eu não acordo antes das 6, não, Zé. Não, você lê muito. É na parte antes. Na parte depois, desculpa. Sim. E estude mais, cara. Educação é, sim, uma mola de transformação. Eu quero pegar esse gancho pessoas, aqui. Carreiras e empresas. Para a última, que eu acho que você já começou a falar, mas para a gente fechar aqui, queria te agradecer primeiro pela confiança. Foi literalmente sem você saber aqui, me preparei para te entrevistar assim da melhor forma possível, pensando como que a gente ia trazer conteúdo, coisa que fosse bacana para o pessoal. Eu acho que a gente está muito carente também desse conteúdo mais genuíno também, né? Tudo formatado, tudo pensado, com os gatilhos mentais de não sei o que tem, né? Então, eu acho que a nossa intenção aqui com essas conversas é que você, que aí está assistindo ou está ouvindo a gente no podcast, sinta-se literalmente parte dessa nossa conversa. Para a gente caminhar para o fim, essa é uma pergunta que eu já me questionei várias vezes, mas ela tem um viés prático. Por que me questionei várias vezes? Eu vou fazer a pergunta, vou só fazer um asterisco e aí eu passo a bola para você. A pergunta é, pensando lá atrás, quando você começou a tua carreira em vendas, imaginando agora que tem um vendedor, uma vendedora recém-ingresso aí na carreira de vendas, já que é o nosso grande tema aqui, que dicas que você gostaria de ter ouvido lá atrás, que você se diria para você mesmo, para a sua versão ali de 25 anos, para a sua versão de 30 anos, que você acha que seria uma dica bacana, pensando nessa vendedora que está começando a carreira em vendas agora. O asterisco que eu faço é que durante algum tempo eu falava, pô, essa é uma pergunta um pouquinho mais capciosa, porque eu acho que parte do que me fez estar aqui hoje do jeito que eu sou foram também os tropeços que eu tomei, né? Assim, os aprendizados que eu tive. Mas, ao mesmo tempo, o viés da pergunta, depois de muita reflexão, é trazer quase como se fosse uma mentoria à distância, né? Então, pensando aí, versão do Zé lá atrás, 25, 30 anos, mas, óbvio, atualizando para o contexto, para esse novo mundo que a gente vive, que dicas que você dá para esse vendedor, para essa vendedora que está assistindo, está ouvindo a gente, que está recém-chegada aí na carreira de vendas? Eu pensei até em dar 3 dicas aqui, mas eu cairia em
em contradição aqui. Aliás, eu tava vendo aqui que eu fiquei mexendo nesse negocinho aqui, que isso aqui denota zona de desconforto, né, cara? Quando você não espera, quando você não sabe o que você faz, você busca alguma coisa para se segurar. Para se segurar. Só o que vem pela frente aí, né, cara? Então eu preciso deixar isso aqui. Isso aqui é um negocinho que eu tô usando para ler no final do dia, assim, eu deixo aqui. Cara, eu ia falar estude, estude, estude. Essas eram as 3 dicas, mas eu vou incluir mais um, talvez mais 3. Estude, 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 pratique, pratique, pratique. E a grande dica, que eu não ouvi isso lá atrás exatamente no começo, cara, enxergue isso como uma profissão, assim, não como algo marginal, porque a figura do vendedor é uma figura marginal, né, cara? É uma figura, ainda triste dizer isso. E minha vida inteira eu me apresentei como vendedor e eu sei que isso tem um viés. Muita gente, eu já ouvi isso, tá, Bruno? Acho que você já disse isso algumas vezes para mim, de alguns amigos seus que disseram isso. Falou assim, cara, eu acho legal o do Zé, né? Mas quando você diz que a pessoa começa assim, você já sabe que vem chumbo na sequência. Eu lembro que lá atrás, quando a gente se conheceu, que o cara falou, eu gosto muito do Zé, mas eu acho o Zé muito vendedor. Eu falo, cara, puta, Bruno, talvez se você puder dar um feedback para ele, falar, cara, eu sei que ele falou isso com viés negativo, mas fala para ele que esse é o melhor feedback que eu gostaria de ter, cara. Que é, eu gosto muito do Zé, mas ele é muito vendedor. Cara, excelente, cara. Isso para mim é... Eu demorei para processar isso, sabe, cara? A gente falou o seguinte, que esse viés assim, sabe? Com o viés meio tentando conectar com os estereótipos negativos do vendedor. Então, essa é assim, cara, estude bastante, estude bastante, estude. Mas não adianta só estudar. Pratica, cara. E compartilha, meu. Talvez seja uma outra coisa legal, que a gente está aprendendo muito nesses últimos tempos, né, cara? Compartilha com o mais genuíno desejo de ajudar e servir ao próximo. Por que eu digo isso, cara? O vendedor, né, ele é, assim, a gente é suspeito para dizer isso, ele é a figura mais importante de um organismo que é uma empresa, né? Ah, Zé, mas todas as áreas são importantes. São, mas sem venda, nada acontece. Sem venda, nada acontece. Eu estava conversando com um grande amigo meu essa semana, que ele é professor na FIA também comigo, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim, sem venda nada acontece, cara. Então, assim, só que existem formas e formas da gente vender. Então, assim, cara, a gente precisa, os grandes vendedores, os profissionais de vendas, eles são ainda muito carentes de conteúdos bacanas, assim. Então, assim, né? Estude, 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 pratique, pratique, pratique e compartilhe seus dons, cara. Compartilhe suas competências com o mundo. Isso é uma coisa que, assim, eu gostaria de ter ouvido lá atrás, né? Mas, cara, não sinto nada assim. Tudo que eu fiz, me fiz com muito tesão. Tudo que eu faço com muito tesão. Outro dia a gente ouviu isso de uma moça que nos contratou, você lembra disso? Ela falou assim, ó, Zé, Bruno, eu preciso confessar a vocês que teve um momento que a gente, entre os sócios aqui da firma, a gente se questionou se a gente iria contratar vocês. Daí a gente perguntando por quê, né? Você lembra da resposta dela? Ela falou, ó, a gente assistiu os vídeos de vocês, ouviu vocês falando, viu os artigos de vocês, falava, será que isso não é o bastante já? Aqui os caras já estão dando um monte de coisa legal, certo? Será que isso não é o bastante? Eu falo o seguinte, não sei, cara. Deve ter muita gente que... Acho que a maior parte das pessoas que me acompanham, que te acompanham nas redes sociais, cara, por exemplo, eu devo ter o quê? Contando todas as redes sociais onde eu me faço presente, entre 60 e 80 mil pessoas que me acompanham, talvez 99% acho que nunca vai contratar nada da gente. Mas, cara, puta legal saber que o cara ou a cara usufruem do conteúdo que nós a eles disponibilizamos. Então, assim, você seria um manifesto, assim, né? Vendedores univos, né? Univos. Eu acho que esse é assim, uma coisa muito legal. Você defender a figura do vendedor, sabe, cara? Eu já sofri demais com essa figura negativa. Vi muita gente já falar de mim, assim, com esse viés. Ah, mas o Zé é muito vendedor, né? Cara, goste ou não goste, assim, isso eu sei fazer bem. Eu só falo abertamente, assim. Eu tento ser um bom marido, eu tento ser um bom sócio para você, tento ser um bom filho para minha mãe, um bom irmão para meus irmãos, um bom amigo. Vendedor, eu sei que eu sou muito bom vendedor, cara. Então, assim, nunca ninguém vai me atacar, cara, na coisa que mais eu gosto de fazer, que é vender e ajudar os outros a venderem. Então, assim, eu adoraria ter desenvolvido isso lá no comecinho, mas graças a Deus, com essa leitura, por exemplo, a hora que eu li, né, Bruno, ficou longo aqui o raciocínio, quando eu li o Jim Collins, cara, assim, eu passei muita dificuldade na vida, você sabe,
Cara, quando eu li o Jim Collins, teve um momento do livro que eu falei, cara, esse cara tá escrevendo para mim, a hora que eu li o negócio do paradoxo do Stockdale. Então, assim, cara, sabe que a história do paradoxo do Stockdale é muito pior que a minha, né? Porque o cara, enfim, ele perde boa parte dos liderados dele, né? Durante os 8 anos que eles ficaram sob as forças mantidos lá em cárcere pelos vietnamitas. Cara, então, assim, essas seriam as coisas, assim. E tenha orgulho, né, cara? A gente tem que ter orgulho. Eu ia falar puta, mas Já falou. Um baita orgulho. É um puto orgulho, cara, de ser vendedor, de ser vendedora. Não tem nada. Só que eu sempre digo isso. Você é filho de médica, você é filho de um cara que foi CEO de grandes empresas, cara. É uma profissão como qualquer outra, cara. Você precisa estudar. É como o grande médico, a grande médica que precisa estudar muito, o grande advogado. A gente atende os maiores escritórios de advocacia do Brasil, cara, alguns dos maiores do mundo. Então, cara, isso me traz uma responsabilidade de falar, quem imaginava, cara? 2 vendedores, 2 caras malucos que gostam de ajudar, assim, tá na frente desses monstros aqui. Daí a gente fala o seguinte, cara, orgulho, cara. Nós estamos ali para ajudar o cara, sim, a repensar de formas éticas a forma com que ele se relaciona, a forma com que ele prospecta. Então, assim, seriam essas: estudar, praticar, compartilhar. Sensacional, meu amigo Zé. Bom, vamos para a nossa próxima reunião. Deixamos vocês aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Vamos continuar. A gente está adorando, né, Zé? Tá achando super bacana. E a gente se vê na próxima. A gente só precisa tomar o cuidado, né, Bruno? A gente só precisa tomar o cuidado, cara, da gente não ser inflado pelo nosso ego. A gente não vai mentir para vocês que depois que a gente acaba de gravar, vamos contar os bastidores do que aconteceu, né? A gente trocou umas mensagens no WhatsApp, assim, sabe? Então não dá muita moral para nós. Você corre um risco de criar 2 monstros, assim. Acabou, teve um desses não é nem minuto, é muitas horas, né? 1 hora e tanto, já 1 hora e mais de 1 hora e meia, que a gente escreveu assim, próximo passo, Rede Globo, assim, sabe? A gente escreveu tá se achando mesmo. demais. Assim. Escreveu mesmo. A gente tem que tomar cuidado. Né? É verdade. Tem esse WhatsApp, próximo passo, Rede Globo. Cara, não foi meu, não foi meu. Dando a dica aqui. Fui eu, cara, eu que escrevi, na verdade. Você gostou bem. Tô brincando. Valeu, meu irmão. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado a você pelo beijo, cara. carinho. A todo mundo que nos acompanha aí. Beijão. Tchau, tchau.